Doutores, boa tarde, felicidade a todos. É um prazer fazer a abertura desse quarto encontro virtual a respeito de treinamento do PJE Calc. Meu nome é Fabiano Faistic, eu sou juiz auxiliar da presidência do TST e do CSJT e coordenador nacional do PJE. Queria falar algumas palavras aqui antes de passar para o pessoal do TRT8 do Pará, que são os criadores do PJE Calc, e que vão fazer as explicações necessárias para os senhores dentro desse esforço coletivo que o CSJT tem feito junto com o TRT8 para divulgar a ferramenta do PJE Calc, que, como todos sabem, seria obrigatória a partir de julho deste ano. Em função da pandemia, a ministra-presidente achou por bem postergar essa obrigatoriedade para 1º de janeiro de 2021, para que todos possam ter tempo de se preparar adequadamente. E esses encontros virtuais, eles têm necessariamente essa finalidade, fazer com que as pessoas possam entender ou compreender em toda a sua inteireza o PJE Calc. Mas por que é que o CSJT faz tanta questão do PJE Calc? Por que é que a gente não pode simplesmente aceitar cálculos feitos no Excel ou em outro programa qualquer que faça planilhas, que faça cálculos, como normalmente se usa? Por uma diferença básica, o PJE Calc ele gera o que nós chamamos de metadados, ou seja, dados estruturados, que são absorvidos pelo PJE de uma forma bem harmoniosa. Quando um advogado ou um perito junta um cálculo feito no Excel, ele transforma essa planilha num formato PDF e faz a anexação desse cálculo no PJE. O PJE não sabe qual é o valor líquido do reclamante, do credor, não sabe qual que é o valor das contribuições previdenciárias, das custas, quanto que foi de correção monetária, de juros de mora. Ele não tem nenhum dado desse estruturado, porque o PJE absorve aquilo como um PDF, e como um PDF ele não vem de uma forma estruturada, ele não absorve esses campos. Pensem no programa da Receita Federal. No programa da Receita Federal de declaração do imposto de renda, os senhores colocam lá em campos determinados os valores, quanto que foi pago para o médico, qual o CPF do médico, quanto que foi o valor, quanto foi o valor reembolsado ou quanto não foi o valor reembolsado. Por quê? Porque o sistema consegue fazer o cruzamento desses dados, fazer o trabalho desses dados de forma automática, simplificando o processo fiscalizatório. Aqui no PJE é a mesma ideia. Na hora em que um advogado ou um perito coloca um cálculo pelo PJE Calc, essas informações vêm todas estruturadas para dentro do PJE. E com isso eu vou conseguir uma automatização muito grande no registro das obrigações de pagar. E no momento em que eu tenho um registro de obrigações de pagar fidedigno, eu tenho estatísticas fidedignas, eu tenho uma automatização mais rápida do processo de execução, eu tenho um aceleramento do andamento processual, porque eu retiro o elemento humano de tarefas burocráticas que são relacionadas a esses registros. Então, o PJE Calc ele faz com que os dados cheguem estruturados ao PJE e o PJE possa trabalhá-los da melhor forma. Ao passo, nós temos, na verdade, duas frentes. A primeira frente, o PJE Calc, fazendo essa estruturação de dados, e, de outro lado, nós estamos avançando com o CIF, o Sistema de Interoperabilidade Financeira, com a Caixa Econômica, e também com o Banco do Brasil, de forma que eu vou ter créditos e débitos todos automatizados dentro do processo. Vou ter uma estatística muito mais fiel, vou ter um processo muito mais célere, vou ter informações muito mais precisas de forma online. Por isso a importância do PJE Calc, por isso a importância desse curso, por isso a importância de sabermos usar o PJE Calc da sua forma mais completa. É um programa muito bom, é um programa muito acessível, basta ter conhecimento, basta saber onde clicar, basta saber como fazer. Ele traz todas as facilidades. O PJE Calc foi desenvolvido pelo TRT8 do Pará, e nós temos aqui dois técnicos do TRT8 que vão fazer essa apresentação para os senhores, o Alacide e o Benício. Tá? Deixo os senhores com eles, desejo a todos um bom curso e sucesso na carreira profissional. Um abraço.
Boa tarde a todos. Meu nome é Alacide Guerreiro, analista de negócio da equipe de desenvolvimento do PJ Calc. Este webinário tem o objetivo de apresentar as principais funcionalidades do sistema Só um momento. Este webinário tem o objetivo de apresentar as principais funcionalidades do sistema PJ Calc, dando uma visão geral de sua estrutura e forma de utilização a advogados, peritos e interessados no sistema. É importante ressaltar que o propósito não é de formação em cálculo trabalhista, ou seja, não é de ensinar a parte teórica do cálculo trabalhista, mas sim de demonstrar uma ferramenta robusta e já consolidada na Justiça do Trabalho para a elaboração de cálculo. Agradecemos ao CSJT a oportunidade de estarmos aqui para disseminar o conhecimento do uso desta ferramenta, que foi desenvolvida pelo TRT da 8ª Região e oficializada pelo CSJT como sistema satélite do PJE. A primeira versão do sistema foi lançada em 2015. Em 2018, foi autorizada pelo CSJT sua implementação em âmbito nacional na Justiça do Trabalho. E, ao longo desses anos, o sistema vem sendo atualizado de modo a estar sempre em conformidade com a legislação vigente. O fruto de todo esse trabalho é o marco, 1º de janeiro de 2021, quando o PJ Calc será de uso obrigatório para juntar cálculos aos autos dos processos do sistema PJE. Ter um sistema unificado de cálculo na Justiça do Trabalho traz muitas vantagens, dentre elas, confiabilidade. As versões do sistema PJ Calc são homologadas pelo Grupo Nacional de Negócio, o PJE, e o desenvolvimento das melhorias e implementação de novas funcionalidades são feitas pelo TRT da 8ª Região. Legalidade. Parâmetros legais relativos a bases, benefícios, feriados, contribuição previdenciária, imposto de renda, custas judiciais, correção monetária e juros de mora são obtidos de fontes oficiais. Os critérios de cálculos estão baseados na legislação trabalhista e na jurisprudência do TST. Uniformidade. O sistema PJ Calc está disponível para usuários internos e externos, viabilizando a padronização dos critérios e permitindo o compartilhamento de dados. Publicidade. O PJ Calc é integrado ao PJE, o que permite disponibilizar os cálculos nos formatos PDF e PJC, formato do arquivo gerado pelo PJ Calc, dando livre acesso a usuários internos e externos. Usabilidade. As páginas do sistema estão ordenadas em uma sequência lógica, que facilita a sua utilização. O sistema sugere parâmetros que atendem aos casos mais comuns, critérios de cálculo segundo entendimentos majoritários, e efetua a verificação automática de pendências, exibindo mensagens de erros e alertas. Celeridade. A celeridade processual ocorre em consequência da uniformidade e da publicidade dada aos cálculos elaborados no PJ Calc, possibilitando, inclusive, a prolação de sentenças e acórdãos líquidos. Transparência. Os relatórios do PJ Calc demonstram detalhadamente parâmetros, critérios e fundamentos legais utilizados na elaboração dos cálculos trabalhistas. E, por fim, a gratuidade. O PJ Calc é um sistema gratuito, disponibilizado para uso interno no Gira do CSJT e para uso externo nos sites oficiais dos Tribunais Regionais do Trabalho. Agora vamos falar da instalação do sistema. A versão atual do sistema PJ Calc Cidadão é a 260, e o sistema possui instalador para o Windows de 32 e de 64 bits.
Portanto, o primeiro passo é verificar o tipo de sistema operacional instalado no seu computador. O sistema PJ Calc Cidadão não está homologado para rodar no sistema operacional Linux e iOS. O instalador do PJ Calc pode ser baixado a partir dos portais dos tribunais do trabalho, sendo este um arquivo executável do Windows que simplifica o processo de instalação, pois realiza a extração dos arquivos automaticamente e cria um atalho na área de trabalho. Os procedimentos para a instalação e o seu passo a passo constam do manual de instalação do sistema, publicado nos portais dos TRTs, e em vídeo tutorial publicado no canal Conhecendo o PJ Calc do YouTube. Outro aspecto importante é a atualização das tabelas do sistema. Estas tabelas devem ser mantidas atualizadas. Portanto, logo após a instalação do sistema e no início de cada mês, acesse o site do Tribunal Regional do Trabalho da sua região e localize a página do PJ Calc Cidadão. Nesta página, mensalmente, os gestores regionais publicam o arquivo atualizado das tabelas nacionais e regionais. Baixe o arquivo em seu computador em um local de fácil acesso. Assim como para a instalação do sistema, os procedimentos para atualização das tabelas e o seu passo a passo constam no manual de instalação do sistema, publicado nos portais dos TRTs, e em vídeo tutorial publicado no canal Conhecendo o PJ Calc do YouTube. Toda a documentação sobre o sistema pode ser acessada na página do PJ Calc Cidadão, a partir dos portais dos TRTs, manuais, curso, vídeos tutoriais, procedimentos de atualização, FAQ de dúvidas técnicas e negociais, ou seja, tudo que você precisa saber para utilizar o sistema está publicado nesta seção de documentação. Assim como o PJE, o PJ Calc possui equipe técnica e negocial qualificada em todos os TRTs. Dúvidas negociais, de utilização do sistema e reporte de eventuais erros devem ser direcionados ao canal oficial de apoio ao usuário da sua região. Antes de dar prosseguimento à apresentação, informo que durante o evento, os questionamentos serão respondidos pelo servidor do TRT8, o Benilson Batista, e as perguntas que restarem serão dirimidas posteriormente e todo o material será publicado na página do PJ Calc Cidadão, no portal do TRT8. Agora vamos passar à apresentação do sistema. Clicando no atalho criado na área de trabalho, você vai ter acesso à página inicial do sistema. Nesta página, na parte central, você encontra 3 atalhos: criar novo cálculo, buscar cálculo e importar cálculo. No lado direito, você tem os 10 últimos cálculos acessados pelo usuário, que podem ser abertos dando 2 cliques sobre a descrição. Mais embaixo, você tem atalho para 3 links: manual do usuário, tutorial de uso e sobre, que leva ao projeto do PJ Calc. O menu lateral é composto de 2 grupos: cálculo e tabelas. No menu cálculo, você encontra as seguintes páginas: tela inicial. Essa página serve para você retornar à página inicial a partir de qualquer página do menu cálculo ou do menu tabelas.
Página novo. A página novo serve para você criar um novo cálculo no sistema PJ Calc Cidadão. Você vai ter acesso à tela inicial, composta de 2 abas, e, gravando esta tela, você vai ter acesso às demais páginas do sistema. Isso nós vamos ver mais adiante a demonstração. Página Novo Cálculo Externo. Nesta página, o objetivo dessa página é criar no sistema PJ Calc um cálculo feito fora do sistema, a partir dos resultados apurados no resumo deste cálculo, com o objetivo de atualizar os valores apurados e efetuar abatimentos. Página Buscar. Nesta página, você pesquisa cálculos já realizados no PJ Calc Cidadão instalado em sua máquina. Essa pesquisa pode ser feita pelo número do processo, pelo nome das partes ou pelo número do cálculo. Exemplo, pesquisar o primeiro cálculo feito na minha máquina. Vou colocar o número 1 e clicar em Buscar. O sistema localiza o cálculo e na coluna Ações, o usuário pode duplicar o cálculo ou abrir o cálculo. Página Importar. Através da página Importar, você consegue importar para o PJ Calc Cidadão instalado na sua máquina, um cálculo feito em outra máquina ou disponibilizado no sistema PJE. Essa importação é feita a partir do arquivo PJC. Você deve importar o arquivo para a sua máquina e clicar em escolher arquivo para selecionar o arquivo PJC e clicar em confirmar. Feito isso, o sistema vai criar automaticamente um cálculo exatamente igual ao cálculo que você está importando dentro da base do sistema instalado no seu computador. Relatório consolidado. Esta página serve para consolidar, para somar os cálculos feitos dentro de um mesmo processo. Eu posso pesquisar esses cálculos pelo número do processo ou pelo documento fiscal da reclamada. Após essa pesquisa dos cálculos, eu posso fazer a consolidação a partir do resumo do cálculo ou a partir do resumo da atualização do cálculo. Agora vamos conhecer as páginas do menu Tabelas. Menu Tabelas contém várias tabelas, tabelas relativas a bases, salário mínimo e pisos salariais. Tabelas relativas a benefícios, salário família, seguro-desemprego e vale-transporte. Tabelas de feriados e pontos facultativos, de abrangência nacional, estadual e municipal. Tabela de verbas. Verbas do tipo principal e verbas reflexas. Temos ainda a tabela de contribuição social, empregados, segurado empregado e empregado doméstico. Tabelas de custas judiciais. Diversas tabelas de custas judiciais. Tabela de correção monetária. Tabela única, mensal e diária, TR, e diversas tabelas de índices inflacionários, tabela JAN, são várias tabelas disponíveis. Tabela de juros de mora. Juros de mora padrão,
juros de mora Fazenda Pública, juros de mora Selic da contribuição social e juros de mora Selic Imposto de Renda. E temos a página Atualização de Tabelas e Índices. É nesta página que mensalmente você vai fazer a atualização das tabelas. A partir dessa versão nova, a 260, nós temos duas opções. A primeira é importar aquele arquivo PJC que você pesquisou no TRT da sua região. Você salvou o arquivo das tabelas no seu computador e você vai aqui na aba Via Arquivo, escolhe o arquivo e clica em Importar. E o sistema vai atualizar as tabelas do sistema. Na aba Online, você tem a nova opção. Você vai selecionar a região em que você atua, selecionar a região e clicar em Atualização Online. E o sistema vai atualizar as tabelas de acordo com a região que você estabeleceu. Isto porque existem tabelas que são regionais. Por exemplo, pisos salariais devem ser mantidos pelas regiões, vale transporte e feriados estaduais e municipais são mantidos pelas regionais. Por isso que nós temos uma tabela para cada regional. Então, conhecidas as tabelas, vamos retornar aqui ao menu Cálculo para nós conhecermos as páginas do cálculo feito dentro do sistema PJ Calc. Então, eu vou clicar em Novo. Como falei para vocês, a primeira página do cálculo, que é a página Dados do Cálculo, ela é composta de duas abas, Dados do Processo e Parâmetros do Cálculo. Na página Dados do Processo, o usuário informa o número do processo, o nome e o documento fiscal das partes e de seus advogados, tanto do reclamante quanto do reclamado. Esta página não é de preenchimento obrigatório, porque essa identificação, a vinculação ao processo e às partes, reclamante e reclamado, precisam ser feitas no sistema PJE no momento em que o usuário anexa o arquivo PJC. Ele precisa identificar as partes, e é lá que será feita essa identificação. Vamos conhecer os parâmetros do cálculo. A aba Parâmetros do Cálculo, nesta aba você vai informar os parâmetros gerais da relação de trabalho. Os parâmetros que constam desta tela vão influenciar na apuração de todas as parcelas que nós formos calcular neste cálculo. Então, informe o estado e o município onde ocorreu a relação de trabalho. Informe ainda a data de admissão, demissão e ajuizamento. Os campos limitar cálculo, data inicial, data final, eles servem para limitar o cálculo da verba. Isto quando as parcelas não forem devidas durante todo o pacto laboral. O usuário pode ainda aplicar a prescrição quinquenal das verbas. Marcando este campo, o próprio sistema já vai fazer a limitação sem haver necessidade de preencher a data inicial. Pode ainda estabelecer
a prescrição do FGTS. A prescrição do FGTS pode ser quinquenal ou trintenária, de acordo com o período trabalhado e de acordo nos termos da súmula 362 do TST. Marcando este campo, o próprio sistema vai se encarregar de verificar se o reclamante tem direito à prescrição quinquenal ou trintenária. Outros parâmetros. Regime de trabalho. O sistema sugere tempo integral, porque esse é o regime mais comum, né, nas relações de trabalho. Mas nas exceções, você pode escolher o trabalho intermitente ou tempo parcial. Maior remuneração. Este campo deve ser preenchido quando você estiver fazendo cálculo de verbas rescisórias. Última remuneração. Preenchendo este campo, o sistema vai gerar uma base na página histórico salarial com valor fixo durante todo o período e vai sugerir que este valor seja somado às verbas para recalcular a contribuição social. Nós temos ainda o campo prazo do aviso prévio. O sistema sugere este campo que seja calculado pelo sistema este prazo, com base na Lei 12.506 de 2011. Ou seja, 30 dias fixo, mais 3 dias por ano de serviços prestados, limitado a 90 dias. Optando por não apurar, o sistema vai considerar os 30 dias vigentes antes da lei. E para fixar uma quantidade específica para o prazo, clique em informado e digite a quantidade de dias. Projetar aviso prévio indenizado. O sistema sugere marcado a projeção do aviso prévio indenizado. Se o aviso prévio foi trabalhado ou se o reclamante não tem direito a aviso prévio, desmarque este campo. Limitar avos ao período do cálculo. Note que este checkbox não está habilitado. Ele só será habilitado se o usuário informar uma data inicial. E ele serve para limitar os avos de férias e 13º à data inicial informada. Quando o usuário informa a data inicial, o sistema vai habilitar este campo, mas o sistema não vai sugerir esta limitação. Para limitar os avos de férias e 13º, você vai ter que marcar este campo. Zerar valor negativo. Zerar valor negativo significa o sistema vai calcular as verbas se o valor pago em determinada ocorrência desta verba for maior que o valor apurado pelo sistema, vai gerar um valor negativo naquele mês, que será compensado pelos valores positivos dos meses seguintes. Se eu marcar o campo zerar valor negativo, vai ser sugerido por padrão que todos os valores negativos apurados nas verbas sejam zerados. Em cada verba, este campo está disponível em todas as verbas. Desta forma, eu posso optar por marcar zerar valor negativo numa verba e na outra verba eu posso editar para que esse valor não seja zerado. Considerar feriados estaduais e municipais.
O sistema sugere marcado para que os feriados estaduais e municipais sejam considerados na apuração das verbas. Sugere ainda que sejam considerados os pontos facultativos nacionais, Carnaval, Corpus Christi e Sexta-feira Santa. Observe que estes pontos facultativos, de acordo com o entendimento do usuário, podem ser excluídos. Nós temos ainda a carga horária sugerida pelo sistema. O sistema sugere carga horária padrão 220, por ser a carga horária mais comum. Nos cálculos em que for reconhecido carga horária específica diferente da padrão, o usuário deve editar este campo. E se durante o período do cálculo houver mudança de carga horária, estabeleça período de exceção. No período, informe o período e a carga horária que deve ser utilizada em determinado período. E clique em adicionar. Sábado como dia útil. O sistema sugere, por padrão, que o sábado seja considerado dia útil. Nos casos de convenções que reconheçam o sábado como dia de repouso, desmarque este campo. Se não houver comprovação durante todo o período que este sábado não é dia útil, crie período de exceção para informar o período em que o sábado deve ser considerado como dia útil. Então, além desses parâmetros que o usuário deve estabelecer para que o cálculo seja feito de acordo com a relação de trabalho, com os dados da relação de trabalho, o usuário tem um campo comentários, onde ele dispõe de 255 caracteres para digitar informações relevantes que serão exibidas no relatório resumo do cálculo. Feita a parametrização da página dados do cálculo, clique em salvar. O sistema vai gerar o número do cálculo, informar que a operação foi realizada com sucesso e vai abrir as demais páginas do cálculo para que o usuário possa preencher todos os parâmetros necessários para a elaboração. Nós preenchemos os dados do cálculo e, na sequência lógica, a página faltas é a segunda página a ser preenchida. Clicando em faltas, você tem acesso à página onde você deve informar todas as faltas ocorridas durante o período em que será realizado o cálculo. Observe que você vai poder preencher essas informações ou ainda importar estes dados de faltas. Se você tiver em planilha Excel ou BR Office, salva no formato CSV, os dados de faltas, você pode escolher este arquivo e clicar em confirmar e os dados podem ser importados diretamente para esta página. Note que o sistema disponibiliza arquivo exemplo com a correta formatação para que essa importação seja feita corretamente. Mas, se nós quisermos, podemos preencher diretamente nos campos os períodos de falta, estabelecendo se esta falta foi justificada ou não, ou seja, se o reclamante tiver justificado a falta, ele vai ter direito ao salário naquele dia. Então, você precisa identificar se esta falta foi justificada ou não, e se foi justificada, informar no campo descrição a justificativa da falta. Note ainda que você tem o campo reiniciar período aquisitivo.
o campo reiniciar período aquisitivo deve ser usado nas situações constantes do artigo 133 da CLT. Nessas situações, você deve informar no lançamento da falta em que o reclamante perde o direito às férias, você deve clicar no campo reiniciar período aquisitivo. Fazendo isso, o que vai acontecer? O sistema vai regerar os períodos de férias na página férias, considerando que o período aquisitivo, a partir da falta, vai reiniciar um novo período aquisitivo. Então, preencheu o período de faltas, marca se a falta foi justificada ou não, informa a descrição e salva. Ok? Então, vamos conhecer a página férias. Então, novamente, eu tenho a possibilidade de preencher os dados das ocorrências de férias ou importar estes dados de uma planilha externa, Excel BR Office, salva no formato CSV, eu posso também fazer essa importação. Mas vamos conhecer aqui os parâmetros desta página. O primeiro dado importante é o seguinte: se houver férias coletivas no primeiro ano do contrato de trabalho, o usuário deve informar a data de início das férias coletivas e clicar em regerar férias, para que o sistema gere novamente os períodos aquisitivos e concessivos, levando em consideração que o reclamante terá direito a férias proporcionais no primeiro ano de trabalho e, a partir da data de início das férias coletivas, será considerado um novo período aquisitivo. Note que, neste exemplo que eu coloquei, nós temos 3 férias: 2016, 17, 17, 18, 18, 19. O sistema gera ocorrências nesta página de férias integrais, porque as férias integrais que possuem toda essa parametrização. As férias proporcionais são geradas diretamente na página, nas parcelas, do tipo férias. Então, vamos conhecer como são parametrizadas os campos desta página. O prazo das férias é sugerido de acordo com o regime de trabalho estabelecido na página Parâmetros do Cálculo e ainda de acordo com as faltas não justificadas lançadas na página Faltas. Se houver convenção coletiva reconhecendo um prazo diferente do sugerido pelo sistema, edite o prazo sugerido, inclusive em relação às férias proporcionais. Informe também o novo prazo, que deve ser considerado na apuração das férias proporcionais, neste campo aqui de baixo. Feita todas as parametrizações necessárias, o usuário deve clicar no botão salvar. E vamos conhecer agora histórico salarial. Notem que, conforme dito, como nós informamos o valor da última remuneração, o sistema criou uma base, aqui no histórico, de valor fixo durante todo o período, com incidência na contribuição social. Mas, se quisermos criar uma nova base,
devemos clicar em Novo. E, novamente, nós poderemos importar os valores desta base de uma planilha externa. Temos aqui também o arquivo exemplo. Mas nós vamos criar no próprio sistema. Então, o que eu devo fazer para criar uma nova base? Eu devo selecionar ou informar o nome da base. Vou informar se esta base é uma base fixa ou variável. Ou seja, se eu estiver lançando salário, gratificação recebida habitualmente, em percentual sobre o salário, eu tenho base fixa. Se eu estiver lançando horas extras pagas, adicional noturno pago, são verbas, são parcelas variáveis. Então, eu devo selecionar aqui de acordo com a parcela que está sendo lançada. Incidência no FGTS. Só marque incidência no FGTS se você estiver apurando FGTS do contrato de trabalho. E a parcela que você está lançando é uma verba remuneratória. Então, incide FGTS e eu quero apurar o FGTS. Incidência na contribuição social. Mesmo que você não esteja cobrando contribuição social do Pacto Laboral, é importante que você marque este campo quando estiver lançando base remuneratória. Pois, a partir desta marcação, o sistema vai somar as bases do histórico com as verbas que serão apuradas com incidência na contribuição social para recalcular o valor a ser pago pelo reclamante a título de contribuição social segurada. Mais embaixo você tem os campos para estabelecer os períodos e os valores da base que você está lançando. O lançamento pode ser do tipo informado ou calculado. No lançamento do valor informado, você vai estabelecer os períodos, o valor e adicionar. Se você quiser apurar a base a partir das tabelas salário mínimo ou piso salarial cadastrado pela sua região, você deve clicar em calculado, informar qual a quantidade que você que vai ser multiplicada pelo valor da base e estabelecer se você vai puxar do piso salarial ou do salário mínimo e clicar em adicionar para que o sistema apure essa base, multiplicando a quantidade pelo valor da base durante todo o período que você estabelecer aqui no lançamento. Então, é dessa forma que você vai lançar as bases que serão utilizadas para a elaboração do cálculo. Ao final do lançamento, você deve clicar no botão salvar. Sempre as páginas possuem um botão salvar para que, após a edição da página, você salve as informações. Agora que nós já conhecemos as páginas em que o usuário lança os dados da relação de trabalho, vamos conhecer a página verbas. As verbas podem ser lançadas de forma manual. Neste lançamento, o usuário informa o nome da verba, o assunto do CNJ e estabelece todos os parâmetros necessários para a elaboração do cálculo desta verba. E a outra forma de lançar, que é a forma que você vai usar praticamente durante todo o tempo, é o lançamento expresso. No lançamento expresso, nós temos um leque de verbas já cadastradas no sistema
de acordo com a jurisprudência e as características de cada verba, e já são sugeridas para que o usuário apenas selecione as verbas que serão apuradas no cálculo. O usuário seleciona as parcelas que serão apuradas e clica no botão salvar. Observe que raramente, como eu falei, raramente você vai precisar lançar manualmente, porque é muito mais prático quando você não encontrar aquela determinada verba que você precisa apurar, é muito mais prático você lançar uma verba semelhante. As verbas do sistema podem ser lançadas mais de uma vez e podem ser editadas. Todos os parâmetros são editáveis. Então, você pode lançar uma verba semelhante, mudar o nome e ajustar algum parâmetro necessário para adaptar a verba à verba que você precisa calcular. Então, marcada todas as verbas que você vai utilizar no cálculo, clique em salvar. O sistema vai exibir a verba e na coluna ações você tem 3 páginas. Você tem 2 páginas, aliás. Você tem a página parâmetros da verba e tem a página ocorrências da verba. O terceiro item aqui é para você excluir a verba que você acabou de lançar. Então, porque o sistema tem 2 páginas para o cálculo da verba. A página parâmetros da verba, ela vai trazer os parâmetros sugeridos pelo sistema. São parâmetros que são sugeridos e são editáveis, como eu já falei, e nas exceções, num cálculo específico que o juiz estabelecer de uma forma diferente do que está sugerido pelo sistema, você vai alterar e ajustar os parâmetros para adaptar à determinação do juiz, né? A determinação do juiz, ou a forma que você entende que deve ser apurada a verba. Mas quando você lança a verba, o sistema já está com a parametrização sugerida. E com base nessa padronização sugerida, o sistema já monta as ocorrências da verba. Notem aqui que eu já tenho uma fórmula sugerida pelo sistema e, de acordo com a situação de cada cálculo, você vai precisar adaptar nos parâmetros e, quando você adaptar nos parâmetros, você vai precisar clicar nesse botão aqui, regerar, para que as informações alteradas nos parâmetros sejam gravadas nas ocorrências. Isso nós vamos ver na prática, nos cálculos que nós vamos fazer na segunda fase, na segunda parte do webinar. Vamos seguir em frente e vamos conhecer a página cartão de ponto. A página cartão de ponto é composta por 3 páginas. A primeira página para criar um cartão de ponto no PJ Calc Cidadão. Clicando em novo, eu tenho acesso aos critérios de apuração, onde eu vou estabelecer o período de apuração, período em que vai ser apurado o cartão. Em seguida, eu tenho parâmetros para estabelecer a forma de apuração das horas extras, se eu também quero apurar em separado, alguns horas extras de feriados, domingos, sábados e domingos, tolerância. Então, tenho diversos critérios que eu posso estabelecer para a apuração das horas extras. Eu devo estabelecer as jornadas legais que o reclamante deve cumprir, tanto a diária quanto a semanal. E, mais adiante, os períodos de descanso que eu desejo apurar. Tenho aqui vários critérios e períodos de descanso previstos em lei que eu posso determinar a aplicação, a apuração. E mais embaixo, eu posso estabelecer informações relativas a horário noturno, a atividade do reclamante
e a apuração de horas noturnas, horas extras, seguindo critérios específicos. E, por último, eu posso preencher, eu vou escolher a forma de preenchimento da grade de ocorrências. Eu posso preencher, sistema sugere livre, ou seja, que o próprio usuário lance manualmente as jornadas. Se eu for fazer um cálculo em que eu tenho, quero estabelecer um padrão, uma semana padrão para ser replicada na grade de ocorrências, eu clico aqui em programação semanal e estabeleço minha semana padrão para ser replicada durante todo o período do cálculo. Posso ainda estabelecer uma escala padrão. Eu clico aqui em escala e posso estabelecer uma escala pré-estabelecida aqui, ou posso criar uma própria escala. Se não tiver aqui a que eu preciso, eu posso clicar em outra, estabelecer a soma dos dias trabalhados com os dias de repouso e aqui embaixo estabelecer a escala que eu preciso usar para calcular o cartão de ponto. Estabelecido todos os critérios de apuração do cartão de ponto, o usuário deve clicar em salvar. E, nesse caso, nós utilizamos o preenchimento da grade de ocorrência livre, né? Então, aqui ficou tudo em branco, para o próprio usuário preencher todos os meses do cartão de ponto. Mas, além do preenchimento manual, eu tenho também a opção de importar estas jornadas, né? Planilha Excel, BR Office, salva no formato CSV. Eu posso escolher este arquivo e importar este arquivo. Também temos o arquivo exemplo, né, com a formatação necessária para que a correta importação destes dados, né? Além disso, nós temos aqui uma terceira opção. Aqui em visualizar cartão, o usuário, depois que estabeleceu os parâmetros, lançou as jornadas, ou importou, lançou as jornadas, ele vai aqui em visualizar cartão para estabelecer a data do fechamento, que o sistema sugere o último dia de cada mês. Pode ainda estabelecer, se houver mudança na data do fechamento, estabelecer períodos de exceção, informando aqui a mudança, o dia do fechamento, diferente do padrão, e adicionando. E, por último, clica em apurar cartão de ponto. Certo? E, por último, ele tem essa outra possibilidade também de importar, apurar o cartão de ponto em planilha externa do sistema e importar as quantidades apuradas nesta planilha. Novamente, disponibilizamos arquivo exemplo para que essa importação ocorra corretamente. Então, conhecendo o cartão de ponto, vamos agora falar sobre o salário família. A página salário família, você vai marcar apurar salário família. Esse salário família pode compor ou não o principal neste momento, né? Pode ser uma obrigação de fazer. Então, eu quero só apurar, mas eu não quero somar ao principal. E o sistema vai calcular o salário família de acordo com o período que você estabelecer aqui, das competências iniciais e finais, vai informar o número de filhos que o trabalhador tem, menor de 14. Se houver variação do número de filhos, você vai informar essa quantidade variável no campo aqui embaixo e clicar em adicionar. E ainda você vai estabelecer a base de cálculo. O sistema está sugerindo aqui a última remuneração, porque no histórico salarial só existe uma base, e quando só existe uma base no histórico, ele já sugere esta base como para cálculo também do salário família.
essa base pode ser somada a verbas que estejam sendo calculadas e, assim, calcular o salário de família considerando estas verbas. Feita toda a parametrização, sempre o usuário deve clicar no botão salvar. Em seguida, nós temos o seguro-desemprego. Para apurar seguro-desemprego, marque o checkbox apurar seguro-desemprego. O sistema, esse seguro-desemprego pode ser calculado pelo sistema ou informado pelo usuário, com base no período do cálculo, no período do pacto laboral e considerando também a projeção do aviso, o sistema vai calcular o número de parcelas devidas. Você tem a opção também de cobrar de imediato, somar ao principal ou não, e estabelece a base de cálculo, combinando ou não com as verbas que serão apuradas. O sistema também apura o seguro-desemprego do empregado doméstico. Outra informação importante é o tipo de solicitação, né? Nós sabemos que a primeira solicitação tem um valor do benefício de acordo com o número de solicitações. Primeira solicitação, segunda solicitação e demais solicitações. E também a possibilidade de calcular o seguro-desemprego do empregado doméstico. Pode ser calculado ou informado da mesma forma. Ok, vamos agora ao FGTS. Na página FGTS, você vai informar o destino do FGTS, se esse FGTS vai ser liberado ao reclamante, ou se deve ser retido e recolhido na conta vinculada, se vai ou não compor o principal de imediato, se você vai aplicar a multa de 40% ou de 20%, se essa multa vai ser calculada ou informada. Se for calculada, você vai estabelecer a base da multa. O sistema sugere que seja excluído da base da multa o valor do FGTS apurado sobre o aviso prévio, com base na OJ 42 do TST. Você pode editar, caso não entenda o contrário, e pode aplicar ainda a multa do 467 sobre a multa de 40%. Existe também a possibilidade de incidir pensão alimentícia sobre este FGTS que será apurado e ainda informar data e valor de saldo ou saque de FGTS para deduzir do FGTS que está sendo apurado ou para servir de base para o cálculo da multa de 40% do FGTS. Note que existem campos que não estão habilitados, ou seja, o período e a alíquota, ela não está habilitada para ser alterada. Sempre que você precisar alterar estes campos, clique em Ocorrências e, em seguida, clique em Regerar. E aí você vai poder editar o período ou a alíquota. Vai escolher se você vai sobrescrever ou não alterações realizadas diretamente na ocorrência e confirmar. Vamos conhecer agora a página Contribuição Social. Na página Contribuição Social, você vai definir se deve ser apurado a contribuição social segurado sobre salários devidos, ou seja, se deve ser apurada a contribuição segurado sobre as verbas que serão apuradas no cálculo. E de quem vai ser cobrado esse valor. Se deixar marcado, este campo vai ser cobrado do reclamante. Se desmarcar, será cobrado da reclamada. Se esse valor que vai ser descontado do crédito do reclamante deve ser corrigido ou não. O sistema sugere que não seja corrigido. Você pode ainda cobrar contribuição social sobre salários pagos, ou seja,
sobre os salários pagos durante o contrato de trabalho, quando é reconhecida o contrato, apesar de atualmente a Justiça do Trabalho não ser competente para executar esses valores, a maioria entende dessa forma, mas o sistema permite, quando a decisão determinar esta cobrança, você deve clicar no botão apurar. Novamente, observe que, assim como na página FGTS, existem campos que não estão disponíveis para edição. Para editá-los, você vai clicar em ocorrência e, em seguida, em regerar. Os campos estarão habilitados para você alterar a alíquota segurado, né? Segurado empregado, empregado doméstico, ou estabelecer uma alíquota fixa. Alíquota empresa, você pode fazer uma pesquisa por atividade econômica, digitando o nome da atividade. Pode estabelecer por período uma alíquota, as alíquotas da empresa por período, mais de um período de alíquota por empresa, se houver mudança, ou estabelecer uma alíquota fixa, que é sugerida pelo sistema, 20 para a empresa, SAT 3, e o terceiros não é sugerido que seja apurado. Mais embaixo você vai estabelecer o período de apuração da contribuição social sobre as verbas que estão sendo apuradas e, se você tiver marcado do pacto laboral, o período do pacto a ser apurado. Pode ainda estabelecer o período em que o reclamado é optante pelo Simples, para que não seja cobrada a contribuição empresa desta reclamada. Novamente, você vai ter a opção de manter ou subscrever alterações que você possa ter feito diretamente na grade de ocorrências da contribuição social, e você vai confirmar essas alterações. Previdência privada. A previdência privada é uma exceção. Se você for apurar previdência privada, você vai marcar o campo previdência privada, vai estabelecer o período, as competências que serão apuradas, a alíquota de contribuição da previdência, pode ser vários períodos com alíquotas diferentes. E, além de estabelecer os parâmetros nesta tela, você vai ter que ir na página verbas para identificar quais as verbas que serão base para o cálculo da previdência privada, salvando, né, os parâmetros, sempre salvando as alterações feitas nas páginas. Vamos aqui em pensão alimentícia, você vai marcar, apurar pensão alimentícia, vai estabelecer a alíquota, vai informar se deve ou não incidir sobre os juros de mora, né? E vai salvar. Em seguida, você vai voltar nas verbas também para dizer sobre quais verbas deve ser cobrado esta pensão alimentícia. Seguindo aqui, nós temos o imposto de renda. O sistema sugere, né? Tudo no sistema é sugerido, você pode editar a qualquer momento. O sistema sugere que seja apurado o imposto de renda. Se o reclamante tiver sido deduzido do reclamante, contribuição social, previdência privada, pensão alimentícia e honorários, o sistema já sugere que esses valores sejam deduzidos no imposto de renda. Também é possível você descontar, fazer a dedução do aposentado maior de 65 anos e de dependentes, descontar da base de cálculo do imposto de renda. Não é sugerido incidir imposto de renda sobre juros de mora, com base na OJ 400 do TST, é sugerido desmarcado. Também não é sugerido pelo sistema apurar o imposto de renda pelo regime de caixa, nem tributação em separado ou exclusiva, e também não cobrar do reclamado. O imposto de renda, a princípio, será cobrado do reclamante.
Se você tiver feito alguma alteração, você vai salvar essa alteração. E vamos aqui em multas e indenizações. Multas e indenizações determinadas sobre o valor da execução, da condenação, você deve lançar nesta página. Você clica em novo, informa a descrição da multa ou da indenização, seleciona o credor-devedor, informa se o valor será informado ou calculado. Se o valor for calculado, você vai selecionar a base de cálculo e informar a alíquota. Se o valor for informado, você vai digitar o vencimento e o valor, estabelecer o índice de correção e optar entre aplicar ou não os juros de mora e salvar. Vamos conhecer a página Honorários. Você vai clicar em Novo, vai escolher o tipo de honorário. O tipo de honorário vai ser sugerido como descrição. Você escolhe o devedor, reclamante ou reclamado. Se o valor dos honorários for apurado, você vai informar a alíquota e selecionar a base. Se for informado, digite o vencimento, o valor, o índice de correção e opte em aplicar ou não os juros de mora. O nome do credor pode ser importado da página dados do processo, se for advogado do reclamante ou da reclamada, ou pode ser digitado manualmente pelo usuário. Se for, para calcular imposto de renda sobre esse honorário, você deve ainda informar o documento fiscal do credor. O imposto de renda pode ser pessoa física ou jurídica, com incidência no imposto de renda, com incidência em juros ou não. Tá? Agora vamos conhecer a página Custas Judiciais. O sistema permite que o usuário lance as custas devidas pelo reclamante, custa de conhecimento, devida pelo reclamante. O usuário deve ainda definir a base de cálculo das custas, qual o valor da base de cálculo das custas de conhecimento e liquidação, pode ser o bruto devido ao reclamante, ou o bruto devido ao reclamante mais outros débitos do reclamado, e define também as custas pelo reclamado, custa de conhecimento, custa de liquidação e custas da fase de execução. Por último, nós temos a página Correção, Juros e Multa. Esta página é composta de duas abas, dados gerais e dados específicos. Na aba Dados Gerais, o usuário vai estabelecer a tabela ou combinar tabelas que serão utilizadas na atualização do cálculo. E terá a opção de ignorar ou não taxas negativas para os índices selecionados, ou seja, para as tabelas selecionadas. A correção monetária selecionada nesta página é a correção monetária que será aplicada às verbas. Assim também deve selecionar qual os juros de mora que será aplicado às verbas. O sistema sugere juros padrão, o usuário pode aplicar juros fazenda pública ou ainda a combinação dos juros padrão e juros fazenda pública. Pode ainda estabelecer períodos em que não deve ser apurado os juros. Ou pode desmarcar os juros para que não sejam cobrados juros neste cálculo. Vamos conhecer a aba Dados Específicos. Na aba Dados Específicos, você vai estabelecer a base dos juros. O sistema sugere
que a base dos juros seja verba menos contribuição social. Mas o usuário pode alterar para verbas sem nenhum desconto ou verbas menos contribuição social e previdência privada. Você vai também estabelecer a forma de correção do FGTS, se será utilizado o índice trabalhista, ou seja, o índice ou a combinação de índices estabelecida nesta página. Pode ainda estabelecer utilizar índice JAN ou utilizar índice JAN e índice trabalhista. Você tem 3 formas possíveis de atualizar o FGTS. Vai ainda estabelecer a forma de atualização e a apuração ou não de juros sobre previdência privada e custas judiciais. E ainda a atualização da contribuição social. Note que nós temos aqui contribuição social, salários devidos, que são as verbas, ou contribuição social, salário pago, que é aquela situação, exceção, quando você determina a cobrança da contribuição social do pacto laboral. Para as verbas, o sistema sugere que a atualização seja com base na súmula 368 do TST, ou seja, para ocorrências anteriores a março de 2009, juros e multa a partir do dia 2 do mês seguinte à data da liquidação. E para ocorrências a partir de março de 2009, juros desde a prestação do serviço e multa a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento. Para os salários pagos, o sistema sugere correção, juros e multa desde a prestação do serviço. Fornecido todas as páginas do sistema e parametrizados de acordo com o entendimento do usuário, o usuário deve ir na página Operações para liquidar o cálculo. Nesta liquidação, o usuário pode acumular os índices de correção a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas, nos termos da súmula 381 do TST, e ainda tem outras 2 possibilidades: acumular a partir do mês de vencimento, e a terceira é uma forma mista, a partir do mês subsequente ao vencimento de verbas mensais e a partir do mês de vencimento para verbas anuais e rescisórias. Note que o sistema faz a verificação de pendências e, se encontrar alguma alguma informação que ele ache que deve ser observada, ele vai criar alertas e erros e informar para o usuário fazer os ajustes necessários. Liquidado o cálculo, o usuário vai poder imprimir os resultados, fechar o cálculo, excluir o cálculo e exportar o cálculo. Clicando em exportar, o sistema vai gerar o arquivo PJC necessário para que este cálculo seja anexado ao processo no sistema PJE. Agora vamos conhecer a página Atualização. Feito o cálculo e homologado o cálculo, na fase de execução, a atualização e o abatimento de valores deve ser feito na página Atualização. Esta página é composta de várias páginas: a página Dados do Pagamento,
a página pensão alimentícia, multas e indenizações, honorários, custas judiciais, uma página para liquidar e outra página para imprimir. Vamos clicar aqui em se você estiver fazendo uma atualização simples, em que ainda não houve pagamento, nem ocorreu nenhum evento na fase de execução, basta você clicar na página liquidar atualização, informar a data da atualização e clicar no botão liquidar. E, em seguida, imprimir os resultados. Se houver pagamento na fase de execução, você vai clicar em dados do pagamento, clicar em novo, informar a data do pagamento e o valor total pago. Pode ainda identificar o número ID, deste pagamento no PJE. Você vai ter acesso a 3 abas: crédito do reclamante, outros débitos do reclamado e débitos do reclamante, para você distribuir o valor total pago. Se o valor total pago for totalmente para pagamentos do crédito do reclamante, repita o valor no campo valor de pagamento para crédito do reclamante. Você pode ainda priorizar o pagamento de juros. Informado o valor do pagamento, você vai selecionar as parcelas que serão pagas: principal, FGTS, e se o reclamante ou o reclamado devessem multas para reclamante para reclamado e reclamado para reclamante, devessem multas, você poderia também marcar estas multas para serem pagas. Reparem que o sistema sugere que o pagamento seja feito, a apuração do valor seja feita pelo sistema. Se você deixar marcado apurar, o sistema vai fazer o rateio do valor pago pelas parcelas que foram selecionadas para pagamento. Se esse pagamento já ocorreu e você tem o valor que foi pago de principal e FGTS, você deve desmarcar o campo apurar e informar esses valores, para que os valores sejam abatidos de acordo com o pagamento que foi efetuado. Se o pagamento foi feito sem dedução, basta informar o valor que foi pago, selecionar as parcelas. Mas se o pagamento foi feito com recolhimento, ou seja, foi descontado um valor que será recolhido, uma dedução que será recolhida, você deve marcar recolher e deve selecionar os valores que serão deduzidos para serem apurados pelo sistema, ou se já foram recolhidos, informar estes valores manualmente. Ok? Se esse valor vai pagar tanto créditos do reclamante quanto outros débitos do reclamado, então você vai digitar em cada página o valor correspondente, dividindo o valor total entre as páginas. Ok? Além da atualização com pagamento, nós temos também a possibilidade de lançar eventos na fase de execução, que seria pensão alimentícia, multas e indenizações, honorários e custas judiciais. Feito o lançamento destes eventos, liquide e imprima os valores. Agora nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos e retornamos e vamos retornar para a segunda parte do webinário, onde faremos a apresentação de cálculos de verbas rescisórias, verbas mensais e de atualização de cálculo externo.